Tanguy, torta de climão lá no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. O ministro da Economia do país, né, o Maxim Reshetnikov, destacou, Tanguy, que a economia russa está à beira da recessão. À beira da recessão, que os indicadores... Ele tá bem, Daniel? Como é que tá a saúde dele? Tá bem até agora? Por enquanto tá bem, cara. E o melhor não foi isso. O melhor foi que ele destacou que os indicadores oficiais mostram o arrefecimento da economia russa, mas que tudo dependerá das decisões futuras, especialmente da política monetária do Banco Central. Quem estava do lado dele, Tanguy? A presidente do Banco Central russo. Mas continuando aqui, o Banco Central da Rússia reduziu recentemente a taxa de juros de 21% para 20% no início de junho, primeira redução desde 2022, para combater a inflação que ainda está alta, né, na casa ali dos 10%. E o ministro da Economia apelou para um pouco mais de amor para a presidente do Banco Central da Rússia. Inclusive, depois nós tivemos falas do ministro das Finanças e da própria presidente do Banco Central da Rússia, e as falas foram diferentes, né? O ministro das Finanças, o Anton Siluanov, reconhece que tem ali um certo arrefecimento da economia russa, mas que depois do esfriamento vem o verão. Quer dizer, que é uma coisa temporária, né? Ele foi até poético ali na sua colocação. E, finalmente, a presidente do Banco Central da Rússia, a Elvira Nabiullina, afirmou que a economia está saindo apenas de um período de superaquecimento, né, com indicadores mostrando uma desaceleração controlada e que, consequentemente, ela pôde reduzir a taxa de juros, mas que está tudo sob controle, que está tudo bem, que esse ministro da Economia está maluco, que ele não sabe do que ele está falando, que eu estou fazendo uma gestão de política monetária absolutamente brilhante. Aliás, está na moda, né? Bater em presidente de Banco Central. Há pouco a gente falava de Donald Trump, né? Donald Trump ficou uma fera, Tanguy. Ontem aqui no Petit Jornal nós destacamos que o Fed manteve a taxa de juros básica, né? Não reduziu a taxa de juros básica, e o Trump chamou o Powell de idiota e também sugeriu que ele vai se autonomear presidente do Fed, né? Perfeito. Que teremos aí em breve... Qual o empecilho? Quem vai dizer que não, Daniel? Quem vai dizer que não? Eu vou me nomear como presidente do Fed, como presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Que fase, que fase. Mas essa tensão, ela me parece natural, afinal a gente está falando de um mundo inflacionado. Aliás, essa semana nós tivemos uma aula sobre guerra tarifária, falamos bastante sobre desglobalização aqui no Petit Jornal, está lá no YouTube do Petit Jornal essa aula gratuita, e nós vimos que uma das consequências desse novo cenário é pressão inflacionária. Quem tem a função de controlar a inflação ou de combater a inflação primariamente? O Banco Central. Então, presidentes de Banco Central, seja nos Estados Unidos, seja na Rússia, seja no Brasil, estão apanhando loucamente, porque está caindo no colo deles resolver esse problema, que é um problema que tem aí razões estruturais, né, não apenas conjunturais por conta dessa mudança do cenário internacional, e é um elemento que vai gerando aí tensões dentro dos diferentes governos. Então, primeiro eu queria ser Papa, né? Ele disse que seria o melhor Papa, seria ele, agora quer ser presidente do Banco Central também. Ele vai ter que organizar a agenda dele direitinho, né, Daniel? Para conseguir presidir os Estados Unidos, assim, ele tem feito muita propaganda também, que dá trabalho, né? Vender os produtos dele e tal. Mas presidente do Banco Central realmente vai ser um acúmulo de agendas aí. Agora, Daniel, a gente tá vendo aí nos Estados Unidos, né? A Copa de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes. E parece que tem time de futebol que está inteirado sobre o que está acontecendo no Irã. A geleia da Shakira de hoje é sobre isso, Daniel? É sobre isso, Tanguy. Nós tivemos uma delegação da Juventus de Turim, o famosíssimo time italiano, visitando Donald Trump no Salão Oval no dia de ontem. Aliás, o Donald Trump se gaba de ser amigo do presidente da FIFA, né? O troféu do torneio está ali no Salão Oval da Casa Branca, ele dá entrevistas com aquele belíssimo troféu à mostra, enfim, estava lá a delegação da Juventus, inclusive dois futebolistas norte-americanos, né, o Timothy Weah e o Weston McKennie, estavam lá, e o que acabou acontecendo é que o Trump começou a dar uma entrevista coletiva, enquanto os meninos estavam ali, né, apenas para fazer uma visita de cortesia ao presidente dos Estados Unidos,
E durante a entrevista coletiva, aquelas entrevistas coletivas meio caóticas, meio improvisadas que o Trump começa a dar, ele começou a falar de tudo, começou a falar de Irã, começou a falar de um monte de coisa, e num determinado momento começou a falar de atletas transgênero, que também é uma pauta que o Trump gosta e tal, e aí virou por meninos ali da Juventus e falou assim, uma mulher pode jogar no time de vocês, fellas, né? Could a woman make your team, fellas? Foi a pergunta do Trump em inglês trumpista. E os meninos, rapaz, ficaram ali meio constrangidos, aquele sorriso meio amarelo e tal. E aí o dirigente da Juventus, o Comoli, respondeu diplomaticamente que, olha, temos um excelente time feminino, presidente, temos um excelente time feminino na Juventus e tal. E o Trump não se deu por satisfeito, mas eles deveriam jogar com as mulheres, fazendo referência aos transgênero. Né? Vocês são muito diplomáticos. Ô Taguier, que momento, que confusão, que coisa aleatória, que rolê aleatório, falando de Irã, transgênero, os meninos do time do Juventus ali completamente, sem eira nem beira, um constrangimento generalizado. Esse é o governo de Donald Trump em 2025. Perfeito. O Timothy Weah, aliás, que você falou, Daniel, é filho do George Weah, né? O liberiano, que foi o melhor do mundo e tal. Um jogadoraço, né? Então tá aí o Timothy Weah, que é assim, cidadão americano. Imagina, Daniel explicando para os colegas, não, mas é assim mesmo, isso acontece, não liga não.